Mas foi uma atuação, assim, muito, muito deprimente até desse tipo do Flamengo e acho que o técnico está travando um duelo interno ali, com algumas forças. Os jogadores não queriam treinar na quantidade de treinos nesses dias aí que... O São Paulo programou alguns dias para treinar em 2 períodos. O treino normal, que faz pela manhã, e fazer no fim da tarde, eles puseram refletores lá no CT. Então, tipo, 6 da tarde até umas 8, treinar uma bola parada, treinar uma jogada ensaiada, uma correção de posicionamento. Nada para arrebentar os caras, fazer treino físico de manhã e tarde. Como era no passado, nos anos 80, tinha muito isso, que arrebentava os jogadores. Não, fazer um ajuste, sabe? Por que isso? Porque ele não teve pré-temporada no Flamengo. Então ele está tentando recuperar o tempo perdido, trabalhando mais o time, para corrigir certas situações. Os caras não queriam. Os jogadores não queriam treinar tanto. Cara, passaram semanas no Rio de Janeiro. O Flamengo fez vários jogos em casa, porque coincidiu de ter o mando de campo em alguns jogos, intercalados com clássico com Fluminense e Vasco. Então ele não saiu para jogar com o Fluminense, Copa do Brasil, 2 jogos, né? E contra o Vasco, porque, lógico, foi no Rio. Então eles ficaram um tempão lá. Gente, o cara vai treinar no CT do Flamengo de 6 às 8. Toma um banho, 8h30, tá em casa. Peraí. Aí no outro dia treina só de manhã. Eles folgaram segunda e terça. Sabe quando foi o treino na quarta-feira? Foi no fim da tarde. Então eles tiveram 2 dias e mais um outro dia quase inteiro de folga. Aí não querem treinar tantas horas, tantas vezes assim. Isso é informação, Mauro. Isso é informação, claro. Existe. Aí amanhã... Agora é um absurdo. Aí amanhã vai ter jogador falando, não é verdade. É verdade sim. Informação lá de dentro. E os caras já não torcem o nariz. Então se o técnico quer trabalhar, quer exigir mais, a diretoria se omite. E aí fica isso. O que a gente viu no jogo do Bragantino? Esse jogo não pode ser esquecido. Aquilo foi uma vergonha. Apático, desorganizado. Aquilo ali é para cair meio mundo, cara. Aquilo é um absurdo. Um time indolente. Assim, praticamente, o Braga jogou muito bem, o Red Bull jogou muito bem. Mas assim, encontrou muita facilidade para um adversário que não quis competir. E ontem foi uma vitória assim, porque o Santos está se arrastando, senão não teria vencido o jogo. Um jogo modorrento, um time preguiçoso. No final ainda teve que ficar ali trocando passe para prender a bola para acabar no 3-2. Agora, o jogo já era para estar resolvido há muito tempo. Mas por que isso só acontece no Flamengo? Por quê? Porque a diretoria é o único clube que o jogador manda. Porque a diretoria é permissiva. Porque ela permite esse tipo de coisa. Porque ela aceita. Só por isso. Porque não tem uma cobrança profissional que o presidente do Flamengo prometia quando era candidato. Foi outro dia lá no CT, teve lá uma reunião, pelo que eu soube, nem foi uma reunião dura, foi mais, vamos lá e tal, né, e tal. Deveria ir mais vezes, ou então o Marcos Braz que deixasse ser menos brother do jogador e mais enérgico para cobrar dos caras. Esse é o problema, entendeu? A relação é muito permissiva. E os jogadores, no meu entendimento, está muito claro, eles escolhem. O mata-mata é mais fácil, gente. Você pode ser campeão da Libertadores com 13 jogos, na Copa do Brasil, mas agora quantos jogos? 2, 4, 6 jogos. Você pode ser campeão. A premiação é maior. O Flamengo dá metade da premiação, o Flamengo dá para os jogadores. Sabe quanto está de prêmio a Copa do Brasil e o Brasileiro, e o Libertadores? O Flamengo repetiu ano passado? Para dividir para eles? 106 milhões. Achava que era 106 milhões. 106 milhões, senhoras e senhores. Para dividir entre eles. É o prêmio se forem campeões, de novo, como foram no passado. Metade o Flamengo dá. O Flamengo coloca a meta assim, é campeão, a bolada. Não foi campeão, não ganha nada. Antes não, tinha negócio de 6º lugar, comemorar, né? Tal, tinha essa pataquada. Então seria 50, na outra gestão. Seria 53 milhões para os jogadores, é isso? Pois é, então, mas assim, o brasileiro dá trabalho, né? São 38 rodadas, a premiação é menor, você tem que ficar ali remando. Mas, cara, o Flamengo não pode ficar sem liderar uma rodada do brasileiro desde que foi campeão em 2020. Não lidera uma rodada, com o elenco que tem, com o investimento que tem. E quem questiona isso internamente? Quem questiona os jogadores quando torce o narizinho? Quem questionou os jogadores depois de quinta-feira? É só o técnico. E ele está ali meio que toreando, como outros já ficaram antes. A única diferença que eu vejo é que me parece que dessa vez eles não estão inclinados a demitir o treinador, né? E a torcida já entendeu, em boa parte, que o problema não é só técnico. Custou entender, né? Mas está entendendo agora. A Flávia Bibi não, essa nunca entende nada. Mas o torcedor, você percebe isso nos jogos no Rio, inclusive, que e na rede social, os questionamentos em cima dos jogadores. Alguém vai dizer que o São Paulo não sabe montar defesa. A defesa do Santos de 2019, ela foi a 4ª melhor do brasileiro. Tomou 1 gol a mais do que Atlético e Palmeiras e 2 gols a mais do que o São Paulo, que foi a melhor defesa. Então você lembra, que não sabe montar, depende. Se os jogadores vão trabalhar, se o time vai amadurecer. Agora o Flamengo tem o melhor ataque do campeonato, olha que coisa bizarra. E a 14ª defesa. O Flamengo que mais cria chances de gol. E incrível, o Flamengo hoje é o time que tem o melhor aproveitamento de chance depende de menos chutes para marcar um gol, 5 pontos, alguma coisa. Que é uma coisa bizarra, porque não era assim. O Flamengo tinha que chutar 18 bolas para fazer um gol. Então, melhorou em alguns índices ofensivos. Agora, defensivamente, muito ruim. E no brasileiro de pontos corridos, né? E a postura é inaceitável.
A postura do time, o comportamento, a aceitação de certas situações. O segundo gol, tem uma falha do Matheus Cunha, acho que ele rebate mal, mas ninguém chega. O Ayrton Lucas chega 1h30 depois, estava chamando o Uber para chegar naquela bola, pelo amor de Deus. Quer dizer, os caras não se concentram, sabe? Então, agora, vai ver no mata-mata. Eu falei, contra o Racing foi um jogo difícil, ganhou como dava, mas foi um jogo duro, difícil pra caramba. Venceu. E o Fluminense, eles estavam mordidos. Vamos ver agora com o Atlético Paranaense vai ser assim, que é a Copa do Brasil, com um time que já tem uma rivalidade com o Flamengo, fizeram a final do ano passado, elimina o Flamengo um ano, elimina no outro, o Flamengo elimina o Atlético, ano após ano. É um jogo que tem uma outra pegada, né? Porque é mata-mata, é um jogo eliminatório. Vamos ver como é que vai ser. Vai ser igual a ontem? Duvido. Aí eles se mobilizam. Aí eles têm outra postura. Amanhã contra o Alcas, depois de amanhã. Pode ser que já seja um time mais... goleia o Alcas, todo mundo vai achar uma maravilha se acontecer, né? Tá valendo R$50 com o Vampeta. Mas não pode ser assim. O quê? Não pode ser assim. Ele apostou no Alcas. 50, mas ele não me paga. Você vai me pagar hoje? Você falou que você vai pagar. Mas apostou no Alcas o quê? Pau a pau? Por causa do jogo de ida lá, ele já volta. Porque ele apostou lá também, ele perdeu. É. Ele perdeu, eu tive que dar fora, né? Só bonzinho. Cadê meus 150? Ó, eu quero falar uma coisa. Postar no Alcas é bravo, hein? Lá eu ganhei, aí eu tenho que dar forra pra ele aqui. Ó, lá ganhou. Eu sei, tá bom, mas pô. De falar sobre a aposta que você tem que me pagar, tá uma 10 de entrada, 10 de entrada e 14 dá uma de 10. vergonha. Isso que o Mauro falou aqui é gravíssimo. É gravíssimo. Você ter jogador não querendo treinar com 7, 8 dias de data FIFA. Sabe? Sim, mas é um absurdo. Não quer ter treino em 2 períodos, Paulo, todo mundo torce o trabalha em 2 narizinho, períodos. A gente torce o trabalha aqui na narizinho. Jovem Pan, eu tenho o meu canal, você tem o seu, Pipelo tem outro emprego, Flávio tem outro emprego, Vampeta tem outro emprego. Vampeta tem vários, né? Os eventos dele, viajando aí pelo Brasil. Agora, o cara que ganha, é o que eu falo, eu acho que o Flamengo é o único time do Brasil que tem mais de 5 jogadores que ganham mais de R$1 milhão por mês. Mais de R$1 milhão por mês. O cara vai reclamar de trabalhar, o cara vai falar que ele não quer treinar em tal horário. Isso aí, pra mim, é demissão com justa causa. Pô, o cara não querer trabalhar. O cara ganha mais de R$1 milhão, o cara tem 45 milhões de torcedores ali, torcendo por eles. Aí falam, motivação, já ganharam tudo. Não interessa que já ganhou tudo. A motivação de quem joga no Flamengo tem que ser a camisa que veste, a torcida de 45 milhões de torcedores e o salário que eles ganham. Os caras ganham, dificilmente algum titular do Flamengo, tirando o Wesley, ganha, o Matheus Cunha também, menos de 500 mil por mês. Dificilmente. Algum jogador titular do Flamengo ganha menos de R$500 mil por mês. E o cara vai falar que ele não quer treinar? O cara vai falar que ele não quer treino com integral, que seja, com 2 períodos? Pô, com 2 dias de folga ainda. Os caras puderam tirar 2 dias de folga e a gente sabe. Teve uma folga depois, no domingo, né? Sim! E já tiraram 42 dias de férias. Agora, houve também um período lá de 29 dias que eles ficaram sem folgas, né? Acho que é aí que começa o problema. O São Paulo botou os caras para treinar 29 dias sem folgar. Jogo, treino, jogo, treino, jogo, treino. Quase um mês. Acho até que por isso deram essas folgas agora da Tafio para ajustar, que tem questões também trabalhistas no meio, né? Tem que dar uma folga por semana, essa coisa toda. A questão é, o argentino quer botar os caras para ralar, quer corrigir os problemas, e só se corrigir isso treinando. Então ele quer criar situações, quando não tem viagem, para poder aproveitar o tempo. Não vou dizer que são todos jogadores, claro que não, mas a informação que eu tenho é que alguns, o cara não fala isso publicamente, mas torce o nariz. Então já fica aquela má vontade. E houve má vontade contra o Bragantino, aquilo foi o quê? Aquele jogo não tem explicação, gente. É só olhar para o que aconteceu em campo. Que negócio é aquele? Não, Baldo, e ontem aqui, a gente estava no Canelada e indo para casa, acompanhando aqui pela Jovem Pan, né, com o Gabriel Dias. E o pessoal, aí você até entrou, deu um toque pro Pedro lá sobre o negócio da camisa, né, do Flamengo, que entrou com a camisa errada, né? Sim, entrou com um pet de campeão brasileiro. Até isso, Zé. E aí eu estava escutando... Que coisa ridícula. Depois eu estava acompanhando à noite os programas todos. No primeiro tempo, eu não vi que a gente estava no programa. No segundo tempo, eu escutando pela rádio que eu fui para casa. Falou, o Flamengo tá jogando no primeiro tempo igual como jogou com o Red Bull Bragantino. Que é o Santos. Que se é qualquer outro, eu pelava também. Eu não vi o primeiro tempo do Flamengo, né? Entendeu o que eu tô falando assim? Repetiu a mesma atuação. Depois fez o gol. Quando fez o primeiro, até fazer o gol, acho que o time se impôs um pouco mais. Esse Santos não é para se basear em nada, né? Não sei como é que tomou 2 gols do Santos. Mas tem outra também, ô Mauro. Quando o Sampaoli for começar uma temporada, eu acho que ele tem que apelar. Ele tem que falar, eu sei quais são os jogadores que não querem porra nenhuma mais. Sim, mas isso é só o que vem, né?
Mas será que o Flamengo vai sobreviver até fazer lá. isso? Será que o Flamengo vai fazer Aí isso? é uma hora que Fala ele pode assim, negociar. É lógico, eu falar, eu não quero trabalhar mais com quem não quer trabalhar. Porque, pô, o jogador que ele diz que ele não quer treinar, ele não pode jogar no Flamengo hoje em dia. O cara ganha uma fortuna, o Flamengo disputa tudo que é título, pra ele não querer treinar em 2 períodos. Entendeu? Então o Sampaoli tem que falar, ó, vocês querem realmente que eu forme um time competitivo? Deixa eu formar o time. Eu sei que ele não tá querendo nada. Mas é isso que Vamos tirar. isso que tá em curso, O né? Márcio Reis. A chegada desses jogadores é justamente para tentar mudar isso aí. Paulo Souza já teve esse problema, o né? Alan, o Luiz Araújo, vai chegar o goleiro Rossi também. Quer dizer, esses jogadores já são para justamente o Alan, é o jogador do Sampaoli. Entendeu? O Márcio Reis, companheiro nosso aqui, fez uma pergunta ontem pro Sampaoli na coletiva, né? Ele perguntou, o Arrascaeta, antes de entrar, ele ficou tomando uma massagem na coxa. Você não botou ele por causa de condição física? Ou... Não. Ele falou, não. Tem um jogo quarta-feira. Alguns foram... Eu optei por dois, porque quarta-feira tem jogo. É na quarta, né? Quarta. Eu acho, porque Quarta ou quinta que o Flamengo o Flamengo é o único Quarta. time do Brasil onde o jogador segue mandando no Flamengo. Jogador reclamar de treino, você nunca vai ver isso nos outros times. Você não vê isso no Palmeiras, você não vê isso no São Paulo, você não vê isso no Atlético Mineiro. Corinthians eu não sei, Corinthians já reclamou de intensidade de treino lá na época do Vitor Pereira também. no Vitor, é. Agora, pô, mas é um absurdo ganhando o que eles ganham ficar reclamando de treinar, Piper. O Mauro citou os 29 dias aí que o Flamengo trabalhou ininterruptamente, foi coincidentemente o período que o Flamengo jogou melhor, evoluiu, vinha mal, o São Paulo assume, tem um tropeço, mas o time começou a crescer, fez aquela boa série lá contra o Fluminense, jogou bem contra o Vasco, fez um outro jogo bom no Campeonato Brasileiro e tal, aí para. Quando para, volta desse jogo em Bragança, e aí o Flamengo volta por uma série de razões, desfalques, jogadores foram para a seleção, contundidos e tal. O Flamengo volta também a jogar naquele formato lá de trás, pré-São Paulo, com os 4 da frente. O Gerson mais um volante, os 2 meias e 2 caras da frente. É óbvio que o São Paulo também, ele é um cara inteligente. Ele sabe que, é óbvio que ele não vai poder começar a fazer expulso no elenco agora. Ele talvez faça isso depois. Mas ele também ali, né, com aquela atuação desastrosa que o Flamengo tem, ele também mostra para todo mundo o seguinte, olha, naquele formato que vocês queriam, que deu muito certo lá atrás, até por desinteresse, condição física, hoje não dá mais. Hoje não vão mais jogar com o volante, o Gerson, esses 2 meias e 2 caras de ataque. O time está exposto. Até porque tem o Wesley, tem o Ayrton Lucas, que é um ótimo lateral, mas não é um exímio marcador. Então, eu acho que naquele dia ele deu esse recado também. Se o time não quer jogar, ok. Então, eu também não quero mais jogar dessa forma. A partir de agora, nós vamos mudar isso aqui. Eu acho que o fato do Arrascaeta ter ficado fora ontem já é, de novo, um indicativo forte disso.